Hoje, segunda-feira, dia 23 de abril de 2018, está no ar o Jornal do Canal 14. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso telejornalismo, do Jornal do Canal 14. Eu sou a jornalista Blenda Maraíza. É um prazer contar com a sua audiência qualificada, tanto aqui pela telinha, né, da NET Anápolis, quanto também a turma que nos acompanha pelo canal do YouTube. Obrigada desde já por essa audiência qualificada e que tenhamos uma semana abençoada. Olha, para esta segunda-feira, dia 23, é marcado pelo Dia Mundial do Escoteiro, dia também Mundial do Livro, Dia do Direito do Autor, Dia Nacional da Educação de Surdos e também Dia Nacional do Choro. Olha, a previsão do tempo para Anápolis e para nossa região metropolitana para esta segunda-feira, dia 23 de abril de 2018, será de sol, aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva à tarde e noite. A máxima será de 26 e a mínima vai chegar aos seus 16 graus no período da noite. Teremos a umidade relativa do ar variando entre 84% pela manhã e 47% à tarde. Segundo a nossa fonte Clima Tempo, há uma possibilidade de 80% de possibilidade de chuva para Anápolis e região. Tomara, viu, que venha chuva aqui para refrescar esta segunda-feira aqui para Anápolis. Bom, fim de semana, segundo aqui a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 15 acidentes em 17 pessoas ficaram feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Foram aplicadas 2.319 notificações de multas por infrações diversas e 1.584 veículos foram flagrados com excessos de velocidade. Agradecendo mais uma vez a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal por essas informações aqui a nossa produção de telejornalismo. Bom, seguindo ainda com informações, o que são os destaques já dos principais sites de notícias. Olha, até dia 1º de junho, a vacinação contra a gripe começa em todo o país. Começa hoje, dia 23, a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. Até o dia 1º de junho devem ser vacinados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas, até 45 dias, né, após o parto, ou seja, as que estão em aquele momento, né, depois após o parto, pessoas privadas de liberdade, né, que são os que estão presos, né, e funcionários do sistema prisional. Lembrando que o estado de Goiás antecipou esse momento dessa campanha de vacinação. Anápolis, essa semana, ainda não há previsão de quais os postos, o dia, né, que serão reabastecidos com a vacinação. Semana passada já havia se esgotado a vacina, né, nos postos de saúde. Hoje já começa, nessa segunda-feira, um novo ciclo, né, uma nova etapa. Semana passada eram dos idosos e dos profissionais de saúde, que já eram, né, que começou esse grupo de risco determinado pelo Ministério da Saúde. Hoje já começa um novo grupo, né, de risco com relação à vacinação, porém ainda não há previsão se os postos de saúde já têm disponibilizado a vacina H1N1 nos postos da rede municipal daqui da cidade de Anápolis, tá bom? Eu, pelo menos, dei uma passada em 3 postos na semana passada e os servidores não deram esse posicionamento de qual o dia, definitivamente, certeza, né, qual seria o dia que seria restabelecido a vacinação. Lembrando que quem era do grupo, né, da semana passada, os idosos e também os profissionais de saúde, que não foram vacinados, referente, né, ao grupo que estava sendo vacinado, não foi vacinado em função da falta da vacina, claro, serão vacinados junto com o novo grupo que se começa agora, né, que são as crianças, que são as gestantes e são as puérperas que começam agora nesse novo grupo, ou seja, então só se acumulam cada vez mais, né? Então, o estado de Goiás se antecipou e agora começa a nível nacional essa vacinação. Se a gente tiver mais informações a nível local com relação à vacinação, a gente vai trazendo essas informações aqui para você, assinante do Canal 14. Olha, estudantes vão representar o Brasil nos Estados Unidos com startup
de telefonia. Negócio universitário é destaque também já nesta segunda-feira. Startup Fluke, criada por estudantes universitários brasileiros, foi selecionada para representar o país na International Business Model Competition, a IEBMC, competição que premia o melhor modelo de negócio universitário do mundo. Olha que legal, hein? O evento vai ocorrer nos dias 10 e 11 de maio em Utah, nos Estados Unidos. Muito interessante. Desenvolvida por alunos da Universidade de São Paulo, na USP, da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Paulista, a Fluke foi pensada para ser uma operadora de telefonia virtual focada na personalização do atendimento e na transparência. A ideia é você não ter muita burocracia para poder montar o plano de maneira que você quer. Você consegue colocar pelo aplicativo o pacote que quer, já lança o preço e pode contratar ou alterar o seu plano. Sem burocracia, sem ter que passar por intermediário, destaca Marcos de Oliveira Júnior, aluno do curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e um dos idealizadores dessa startup fundada em junho do ano passado. Na questão da transparência, você terá acesso pelo nosso aplicativo o seu padrão de consumo em tempo real, se a sua franquia de dados está acabando, quando você está consumindo e quando e com que está mais consumindo, acrescentou um aluno. Os estudantes planejam iniciar o funcionamento da operadora virtual de telefonia. Olha que interessante, hein? Virtual, que funciona com a infraestrutura alugada por uma operadora física no próximo ano com o DDD 16, que é lá do interior de São Paulo, né? Eles pretendem também se focar no público universitário da região. Parabéns aí aos estudantes do interior de São Paulo aí, inovando cada vez mais, elevando, né, a tecnologia para fora do país, mostrando, né, a sabedoria também aqui dos nossos jovens para fora do país. Isso é muito bom. Olha, mercado reduz pela quarta vez a projeção do crescimento da economia. É destaque já nos principais sites de notícias desta segunda-feira. Mercado financeiro reduz pela quarta vez a projeção para o crescimento da economia nesse ano. De acordo com a pesquisa do Banco Central, as instituições financeiras, a estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, dessa vez, passou de 2,76% para 2,75%. Há 4 semanas, a estimativa estava em 2,89%. Para 2019, a expectativa permanece em 3% há 12 semanas seguidas. Os dados constam do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central às segundas-feiras. Já a estimativa para a inflação subiu após 10 semanas consecutivas de redução. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, passou de 3,48% para 3,49%. A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a inflação foi ajustada de 4,07% para 4%, abaixo do centro da meta de 4,25%. Ainda seguindo com os destaques, vamos já trazer as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira, e a gente começa com o Jornal do Comércio. Vacinação contra a gripe começa hoje. Diário do Nordeste, venda de veículos importados dispara no Ceará. Diário de Pernambuco, Reficiense aliciou 123 menores pela internet. Ainda trazendo os destaques nacionais, jornal O Globo, na crise, aluguel vira alternativa de renda. Jornal à Tarde, campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda. Folha de São Paulo, estatística indica alta chance de fraude em provas do Enem. De novo, hein, gente? Toda vez, todo ano, prova bagunçada do Enem, dá até preguiça, né? Corrida Bahia, artista plástico morre durante a ação da PM dentro do ateliê em Candeias. Tribuna da Bahia, PM prende homem estuprando idosa de 63 anos no Bonfim. É tanta violência, gente, tanta violência. Jornal Globo, após Lava Jato, TCE do Rio de Janeiro cancela 4 bilhões de reais em licitações suspeitas. Jornal O Dia, em um fim de semana, 4 corpos são encontrados na cidade. Jornal Extra, traficante que comandou a invasão no Leme fugiu após ser autorizado a visitar família. Folha de São Paulo, eleitores de Lula não querem plano B, só plano L, e apontam falhas na esquerda.
O Estado de São Paulo, Justiça determina suspensão de até 1.068 cargos na Câmara Municipal. Correio Brasiliense, polícia prende prefeito do PSDB acusado de abuso de menina de 8 anos. O fato aconteceu no interior de São Paulo. Eu vou ler esse fato para você que infelizmente chocou demais. Olha, o PSDB informou nessa segunda-feira que o prefeito de Bariri, a 322 quilômetros de São Paulo, Paulo Henrique Barros de Araújo, foi expulso da sigla. O parlamentar foi preso no sábado, acusado de abusar sexualmente de um menino de 8 anos. Por meio de nota, o partido informou que se solidariza à família da vítima e espera que o caso seja esclarecido e o culpado severamente punido. O prefeito foi preso preventivamente após agentes da Polícia Militar o encontrarem tentando se esconder em uma região de mata. De acordo com o Estadão, o parlamentar havia raptado a menina e levado para a região. Entretanto, o carro acabou ficando preso em um buraco e a vítima conseguiu fugir e pedir socorro. Durante a audiência de custódia, Araújo negou as acusações. De acordo com as informações da Folha de São Paulo, a menina tinha saído de casa para comprar pão. Posteriormente, o prefeito a abordou e se apresentou como um policial. Ele teria falado para a vítima que era perigoso e que ela andasse sozinha. E a fez entrar no carro, onde foi levado para o local onde aconteceu o estupro. A investigação do crime está sendo conduzida pela Central de Polícia Judiciária em Bauru. Araújo se tornou prefeito do município após o ex-prefeito e o vice serem barrados na lei da ficha limpa. Que nojeira, né? A gente já está cansada de ver a bandidagem, também a politicagem. Agora a gente vê um sujeito desse também envolvendo numa questão dessa, numa violência contra as crianças e, sobretudo, no sexo feminino desse jeito. Que nojeira, né? Meu Deus, aí a gente não consegue viver mais. A gente começar a semana numa porqueira dessa. É demais, né? Prefeito acusado de abusar. Acusado não, já foi identificado com uma situação dessa. É lamentável ver uma situação... Não, gente, é de nojo. É nojo, nojo, nojo. Até quando a gente vai ver uns caras mexendo com crianças? Até quando a gente vai ter que viver... Pra que isso? Com tanta mulher por aí, vai se envolver com a mulher tranquilo, vai ter um relacionamento normal. O cara doente, para que vai mexer com uma criança? Para que vai abusar de uma criança? O cara totalmente doente, doente mental, doente. Não tem outra explicação. Vai totalmente, vai simplesmente mexer com toda a vida dessa criança, a família dessa criança, destruir o futuro dessa criança, né? Realmente um cara desequilibrado. E até quando a gente vai ver essa violência crescente contra as crianças, contra o sexo feminino, contra as mulheres? Até quando? É de revoltar já começar uma semana com uma manchete como essa. É terrível. Ainda piorar, né? O cara prefeito de uma cidade. Pior ainda. É de se lamentar um negócio desse, é revoltante. A gente perde até as palavras de tanto que a gente fica revoltante mesmo na situação. A gente, como mulher, a gente fica em estado de choque aqui. Olha, valor econômico. Caixa informa que FGTS deve liberar mais de 2 bilhões nos próximos meses. Estado de Minas, ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, é fator novo e pode chegar ao segundo turno. Jornal do Comércio, morre o empresário e ex-deputado federal Gilson Machado. Diário do Nordeste, Renan critica a candidatura de Janot no Conselho Superior do MPF. 0 hora, na região sul do país. MP que ajusta a reforma trabalhista não é votado no Congresso e perde validade nessa segunda. Para finalizar as manchetes dessa segunda-feira, olha, Brasil Econômico, só 16% dos brasileiros conseguiram poupar em fevereiro, menor índice em 15 meses. E isso que eles estão falando, né, que a gente está melhorando a nossa economia. Não sei onde. Olha, essas são as manchetes dessa segunda-feira, segundo a fonte Rede Brasil de Notícias. Bom, vamos trazer agora as manchetes para o nosso estado de Goiás. Tomara que a gente tenha, né, boas notícias aqui para Goiás. Tomara. Vamos lá. O Jornal Popular. Concessionárias devem desistir de BRs em Goiás. Vamos lá. Com obras que pouco avançaram nos últimos anos, todas as estradas federais que foram passadas no controle da iniciativa privada vão trocar de comando ou voltar para a União.
a gente não viu, né, nenhum avanço dessas que foram privatizadas. Pelo menos a gente não viu nenhum avanço mesmo de reformas, nem nada, né? Essa é a grande questão. Imunização. Gestantes, puérperas e crianças começam a se vacinar contra H1N1 em Goiás. É o segundo grupo que começa a ser vacinados agora a partir dessa segunda-feira aqui em Goiás. Mobilidade. Apenas 5% dos mototáxis de Goiânia estão regulares. São os destaques aqui do Jornal O Popular. Vamos agora para o Jornal Diário da Manhã desta segunda-feira. Moça pobre de escola pública eleita presidente da UEE. É o destaque aqui do Diário da Manhã. Na história, as revoluções das mudanças sempre vieram. Não se sabe quando e de onde menos se espera nos moços. Filha de nordestinos, negra, Dani Cruz assume a presidência da União Estadual dos Estudantes de Goiás, a UEE. Ela cursa Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás, onde ingressou por meio de cotas sociais. Olha que bacana, pelo menos uma notícia positiva, né? Referente às mulheres aqui. Parabéns aqui a essa jovem, né? Mostrando a força das mulheres aqui à frente da União dos Estudantes aqui no estado de Goiás. O sonho dele foi realizado, diz filha de JK. No aniversário de 58 anos da capital federal, comemorado no último sábado, Maria Kubitschek confidenciou que não se contém ao ver o sonho do par realizado. A cidade idealizada por ele, reunindo pessoas dos mais distintos lugares e que percebem Brasília como local de integração. Ainda trazendo os destaques aqui do Jornal Diário da Manhã, dessa segunda-feira, noturnos morrem mais cedo que madrugadores. Estudo analisou dados de 433 mil pessoas de 38 a 73 anos. As que se definem como noturnas têm 10% mais chances de sofrerem morte prematura do que aquelas que se dizem diurnas. Riscos são motivados por comportamentos escondidos no hábito noturno, caso do estresse psicológico, comer na hora errada para o corpo e não se exercitar suficiente. São os destaques aqui, além também da política, é o destaque aqui do Jornal Diário da Manhã para os pré-candidatos ao governo do estado e também os pré-candidatos ao Senado. Bom, trazendo agora para o contexto local, aqui para a cidade de Anápolis, o Portal 6 já traz uma notícia mais na área de saúde. Para evitar intervenção e mais problemas com a justiça, a FASA retira superpoderes da Freira. Traz o destaque aqui do Portal 6 aqui da cidade de Anápolis. A Fundação de Assistência Social, a FASA, mantenedora da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, e a organização social que administra o Hospital de Urgências de Anápolis, doutora Henrique Santilo, o ANA, decidiu acatar a recomendação do Ministério Público de Goiás, destituindo de imediato a presidente do Conselho, curadora, a irmã Marinês Arantes, e revogando a procuração que dava poderes irrestritos a Maria da Glória Fernandes Coelho, a conhecida como irmã Rita Cecílio. Ambas religiosas fazem parte da Ordem das Franciscanas de Allegheny, que existe na cidade há mais de 70 anos. Segundo o Ministério Público, o anúncio dessas medidas, que ainda inclui a saída de todos os membros do Conselho Fiscal, foi informada ao promotor de justiça Marcelo Amaral em reunião realizada na cúpula da FASA na semana passada. Marcelo Amaral substituiu na Curadoria de Saúde de Anápolis o promotor Marcelo Henrique, afastado no cargo pela Justiça na Operação Quarto Setor. A FASA também se comprometeu a apresentar um plano de gestão e reformulação administrativa, contábil e financeira para sanar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público e adotar um modelo profissional de gestão. Caso não implemente essas medidas no prazo de 180 dias, o Ministério Público ameaça tomar medidas administrativas e judiciais cabíveis, como a decretação de intervenção da Fundação. É o destaque aqui do jornal, do Portal 6 aqui da cidade de Anápolis. Então, vai mudar a administração ali com relação à FASA e toda a administração, tanto do Hospital de Urgências de Anápolis e também com relação tanto a UANA no Hospital de Urgências, quanto também a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Bom, ainda trazendo os destaques aqui para a cidade de Anápolis, olha, está sendo inaugurado hoje, nessa segunda-feira, a segunda fase do viaduto aqui da cidade de Anápolis, né, que faz parte, então, da obra ali, que agora é do entroncamento da Avenida Brasil e agora da parte ali da rua Amazílio Lino
de Souza, que agora faz mais um gargalo ali, compreendendo esse centro ali do trânsito, ali do centro da cidade, e vai desafogar ali um outro à parte, né, do trânsito da cidade de Anápolis. O evento aconteceu no período da manhã, por volta das 8h30 da manhã. Olha, segundo informações, o viaduto tem 5 metros de altura, a estrutura tem uma extensão de 185 metros, incluindo todas as rampas. A parte superior do viaduto mede 40 metros por 14,80. A obra remete aos padrões rodoviários e suporta tráfego pesado de veículos de cargas e de passageiros. Toda a sinalização em vertical, horizontal foi concluída e a iluminação das lâmpadas modernas de LED também, segundo informações da Prefeitura, já estão funcionando. Também, né? Deveria, né? Afinal de contas, vai ser inaugurado, não pode ser inaugurado algo que não esteja funcionando. Também pudera, né? Também foi feito o plantio de grama no canteiro central e realizado alagamento nas pistas nos encabeçamentos sul e norte. Em 30 dias, haverá substituição do asfalto das calçadas laterais e instalação de bocas de lobo que compõem a drenagem. Esse é o segundo viaduto entregue na atual gestão e no ano passado foi concluído o cruzamento das avenidas Brasil e Goiás, que se estende até a Barão do Rio Branco. Bom, com essas informações a gente finaliza o nosso telejornalismo de hoje, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela numa próxima edição aqui do nosso jornal. Com as imagens aqui de Darlan Santos, com as edições de Leda Rodrigues, com a produção de BM Comunicação Integrada, com a apresentação de Blenda Maraíza e na direção aqui do nosso canal de Fernando Dutra. Eu agradeço a sua audiência, você que nos acompanhou aqui no canal 14 e a turma que também que nos acompanha no nosso canal do YouTube, e até uma próxima edição.